Qual o papel dos pais na melhora dos filhos? Eu falei, a culpa não é sua dele ter o transtorno. O transtorno tem uma forte base genética, e essa base genética é determinada lá na fecundação. Ou seja, não tem como você saber, não tem como você prever. Mas a causa do transtorno está lá, está na base genética. Mas a forma como essa criança é educada, ela pode agravar os sintomas ou atenuar os sintomas do TDAH, né? Então, isso é importante de você saber. A causa do TDAH não é sua, mas a forma como essa criança é educada, ela pode agravar ou atenuar os sintomas do TDAH. O ambiente que essa criança cresce tem uma importância fundamental, tanto na forma como os sintomas vão impactar a vida da criança, quanto na forma que os sintomas do TDAH vão impactar a vida da família toda. Porque são crianças que precisam de um maior suporte e estrutura familiar, elas precisam de mais supervisão, sim, elas precisam de mais encorajamento e elas precisam de um maior reconhecimento das suas habilidades. Então, é uma criança que demanda mais. E a gente vai ver como que você vai fazer isso. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar das situações em que há um agravamento dos sintomas por conta do cuidado, por conta do cotidiano dessa criança. Então, vamos lá. É uma coisa que a gente não quer, mas se a gente não sabe, não tem como a gente evitar. Então, vamos lá conhecer como os pais podem agravar os sintomas do TDAH, como que eles podem agravar. Se os pais têm uma dificuldade de estabelecer regras bem claras, bem definidas de como a criança deve agir, dar um norte para essa criança. Ela precisa saber o que se espera dela. Isso pode agravar os sintomas do TDAH. Vocês lembram que eu falei que tem uma dificuldade no planejamento e na organização. Ou seja, a gente tem que organizar para ela, a gente tem que nortear ela. É preciso que ser o exemplo por filho, né? Ter a consciência de que a criança, ela é o ser de formação, então a gente precisa nortear ela. Por exemplo, você tem que ser o exemplo dela, né? Se você fala para a criança, não pode gritar, não pode xingar, mas aí, por acaso, o seu marido faz alguma coisa que você não gosta e a primeira coisa que você faz é gritar, é xingar, é sempre falar aos berros. O que essa criança aprendeu? Ela aprendeu que quando você está contrariado, o certo é gritar, é brigar e xingar. Então você tem que ser o exemplo para o filho. Muitas mães falam, meu filho detesta ler, não gosta de ler. Como você fala para uma criança? Vá ler se ela nunca te viu com o livro na mão. E isso é ser o exemplo. E não importa a profissão, não importa onde você viva, ser o exemplo para o filho é muito importante. Tem o exemplo do meu pai. O meu pai, para quem não sabe, foi pedreiro a vida inteira. No entanto, ele sempre foi apaixonado por livros. Então, a gente sempre viveu rodeado de livros. Ele não precisava falar para a gente ir ler. Por quê? Porque a gente viu o tempo todo ele lendo. E olha que interessante. E aí, ele foi o exemplo para a gente, mesmo sendo pedreiro e vigilante. E acabou formando 2 filhos médicos. Por quê? Porque ele ensinou, através do exemplo, esse amor ao livro, né? Então, a gente tem que ser esse exemplo para os nossos filhos. E outro ponto que pode agravar os sintomas do TDAH do seu filho. Se ao pai e à mãe que discordam muito da maneira de educar o filho, essas regras podem ficar confusas, nebulosas. E aqui eu falo pai e mãe, mas aqui pode se enquadrar pai e avó, por exemplo. Porque muitas vezes a mãe tem que sair para o trabalho e o filho fica com a avó. Então a criança fica sem saber o que vai ser exigido dela. Em determinado momento, o pai coloca o filho de castigo por algo que ele fez. Mas aí a mãe, muito coração mole, vai lá e retira ele do castigo pouco tempo depois. Ou seja, a criança já ficou sem entender, mas não era um castigo, eu não tinha feito algo errado e agora eu já posso sair. Aí fica estranho. Acontece muito na relação
quando há avó na criação, né? Avó e mãe, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou te dar uma bala, mas não conte para sua mãe, não conte para o seu pai. Isso é terrível de se fazer. Você vai estar ensinando para a criança a primeira coisa que ela pode mentir, e ela vai mentir para a pessoa que é mais importante na vida dela, que é a mãe e o pai dela. E você está ensinando que a regra pode ser burlada. E a gente não precisa dar esse exemplo dentro de casa, porque esse exemplo a gente vai ter com os nossos políticos, a gente vai ter o tempo todo, né? Então, a gente não precisa ter esse exemplo dentro de casa. Ou se por acaso as regras confusas, né? Que o pai fala que não pode, mas aí a criança insiste, e o não passa a ser sim, também vai atrapalhar, e vai atrapalhar bastante na cabeça dessa criança. Ela vai ficar sem entender. Ah, não pode, mas se eu insistir, passa a poder. Então, eu vou insistir cada vez mais. Outras coisas que o cuidado pode agravar os sintomas de TDAH. É um estilo de criação muito permissivo. Por quê? Se você é muito permissivo com a criança, se ela pode tudo, ela nunca vai ser treinada a lidar com os limites. Ela vai ter, com todos os limites que ela vai ter que enfrentar ao longo da vida. Então, o estilo muito permissivo, que a criança pode tudo, que é uma tal de educação neurocompatível, isso não existe. Isso vai acabar muito os sintomas do TDAH na infância, tá bom? Então, a criança precisa conhecer e saber o que está se esperando dela. Tanto a criança com o TDAH, quanto a criança sem o TDAH. Um exemplo que é muito errado, mas que acontece. Se a criança correndo de um lado para o outro, fazendo bagunça na sala, os pais viram, por favor, filhinho, não faz isso. Por favor, filhinho, não faz isso. Fala isso 20 vezes. Essa criança vai parar de fazer? Não vai parar de fazer. É preciso uma atitude concreta. Você está nos obedecendo, então você não vai poder fazer isso, tá? Ou você vai acabar com o desenho, vai acabar com isso e você vai ter que ir para o castigo. Então, essa educação permissiva gera prejuízo para a criança típica ou para a criança que apresenta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Em especial.